Como o pastor Roger lembrou, nós estamos falando sobre reconstruir, tempo de reconstruir, forças para reconstruir, fé para reconstruir. Você não está só para reconstruir. E hoje eu quero falar sobre voltar para reconstruir. Para reconstruir, às vezes é necessário voltar. E eu vou com você lá para o livro de Ruth. O livro de Ruth tem 4 capítulos. É claro, a vontade é de ler todo esse livro com você, mas o tempo não me permite. Mas nós vamos fazer um passeio muito gostoso. Eu espero que seja muito legal para a sua vida nesta noite, para a gente ir para casa, depois de um testemunho desse, abençoado, um louvor gostoso, voltar para reconstruir. Quem sabe, hein, pastor Marcelo e pastora Daia, Deus esteja falando algo. Nós estamos aqui com o irmão do pastor André, são pastores ali em Rondônia, Ji-Paraná, já há 10 anos, mais de 10 anos, né? 15 anos. Ele veio, em decorrência ao falecimento do pai. Eles estão voltando por esses dias. Voltar para reconstruir. Ruth, capítulo de número 1. A partir do verso número 1. Nós faremos a leitura de todo o verso, de todo o capítulo, desculpa. Na época do juiz, na época do juiz houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, diga comigo, Belém de Judá. Belém significa casa do pão. Belém significa casa do pão, viu, Rodrigo? Dono da padaria mineira. Belém significa casa do pão. Na verdade, todo B-E-T é casa. O nome da célula do pastor Roger, do PGM, Betesda, casa de misericórdia. Betel, casa de Deus. Belém, casa do pão. Na época do juiz, houve fome na terra. Acabou o pão na casa do pão. Acabou o pão, às vezes acaba o pão na casa do pão. Mas, uma família, então, um homem, ele pega a sua esposa, os seus 2 filhos, e eles vão viver por algum tempo nas terras de Moabe. Vão viver fora dos parâmetros de Israel. Vão viver em um país vizinho. Eu disse hoje de manhã, é como se alguém tivesse dificuldade no Brasil, se mudasse para o Paraguai, para a Argentina, para a Bolívia, para o Uruguai ou para a Venezuela, fosse para algum país vizinho. Nós temos aqui o Paraguai, né? É nosso vizinho mais próximo. Mas a hora que você entra ali, a cultura é outra. Os costumes são outros. Totalmente estando tão perto, mas totalmente diferente. E aí eles vão viver em outro país. Houve um homem, o homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moabe e lá ficaram. Verso de número 3, diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Então esse homem pega a esposa, seus 2 filhos, vai para outro país. Aleluia. Eles se casaram. Como eu achei que eram os anjos já ajudando aqui. Rapaz, está forte mesmo hoje, né? Meu Deus. Vamos lá. Eles se casaram com mulheres moabitas. Então os 2 filhos agora sem o pai, infelizmente, não tem coisa pior para um filho, né, que perdeu o pai, ficar sem a referência paterna. E aí essas mulheres, uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Guarde esse nome, Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Meu Deus. E Noemi, que já tinha perdido o marido, agora perde os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Que tragédia. Que tragédia, irmãos. A coisa que já não estava legal ficou pior.
verso número 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela ouviu que voltou a ter pão na casa do pão. E aí ela decidiu o que, irmãos? Diga comigo, voltar com suas 2 noras para a sua terra. Ela decidiu voltar para reconstruir. E aí o verso de número 7 diz assim: assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinham morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. No meio do percurso, no meio do caminho, ela para e tem uma conversa que é decisiva para a vida das 2 noras, que agora eram filhas. E ela diz o seguinte para elas: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Que o Senhor retribua a bondade de vocês, mas voltem, vocês são moabitas, fiquem na terra de vocês. Vocês não têm a obrigação mais de me acompanharem. E aí então o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre, eu quero liberar essa palavra dessa oração, que o Senhor conceda que cada mulher aqui encontre segurança no lar, ao lado do seu marido, amém? As casadas, as solteiras que vão casar, que você encontre um homem de Deus, encontre ali segurança no lar, ao lado do seu marido. Dando-lhe então, deu-lhes beijos de despedida, e elas começaram a chorar muito alto. E aí o verso número 10 diz assim: e lhes disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Aí então Noemi fala, gente, eu vou resumir o que ela fala, o verso número 11, ela fala assim: eu já sou velha, eu não posso casar, eu não posso dar mais filhos para vocês, porque a tradição dizia que se morresse um, poderia casar com outro mais novo, com outro solteiro da família. E ela falou, olha, verso de número 12, pode passar, ela fala assim: volte minhas filhas, vão, estou velha demais, não posso mais ter marido, e ainda que tivesse marido e ficasse grávida hoje, vocês esperariam tanto tempo para casar com eles? Pode voltar, verso número 13, e aí queridos, aí verso número 13, iriam vocês esperar até que eles crescessem tal? Aí olha só, irmãos, o que ela diz: minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Eu não sei que mal que eu fiz para sofrer tanto. Estava machucada, estava ferida, no meio da tempestade, no meio do deserto, desempregado, no meio da pandemia, né, Felipe? Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Verso de número 14. Elas então começaram a chorar alto. Depois Orfa, a primeira, deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E aí o verso número 15 é chocante. Então Noemi aconselhou e falou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Falou: não, aquele povo não é mais meu. Olha o que ela vai falar. Olha só que chocante. As esposas, nós pastores usamos muito esse verso em casamentos. Verso número 16. Ela falou: não, porém Ruth respondeu: não insista comigo para que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Não para com essa conversa, Noemi, porque onde fores eu irei, onde ficares ficarei. O teu povo agora é meu povo, e o teu Deus agora é o meu Deus. Para com essa conversa, não vou te deixar. Verso número 17, ela disse: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Já pensou, irmãos, os casais fazendo uma aliança dessa? E aí Noemi viu que não tinha jeito. Ruth estava decidida. Ruth falou: não sou mais moabita.
eu não sou. Estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ruth foi casada 10 anos, irmãos, com os judeus. Ela ouviu que o Deus dela era Deus de milagres, Deus de promessa. É o Deus que abre caminho no deserto, no mar. É o Deus que manda maná do céu. É o Deus que para o sol. É o Deus que faz sair água da rocha. É o Deus que faz coisas grandes, extraordinárias, tremendas, sobrenaturais. Ela falou: não, eu não quero mais saber desse meu país, dos deuses da minha nação. Agora o seu Deus é o meu Deus. E aí prosseguiram, pois, as duas, voltando para a casa do pão. E aí, chegando ali, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. E aí disseram, né, saíram na rua, abriram a janela: olha, tem gente nova chegando aí, são estrangeiras. Espera aí um olhou e falou: aquela é, né, irmão Zé? Aquela é Ruth. Ô comadre, vem aqui, dá uma olhada. Não é Ruth? Está acabada, hein? Meu Deus, está velha, está magra, abatida. Faz tempo que não vai no salão da Lene. Aleluia. Está acabada. Aí Noemi falou assim: não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara. A palavra Mara significa amarga. Às vezes o pessoal chama, né, coloca o nome Mara, significa amarga, tá? Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer que vai descer açúcar do alto hoje, amém? Vai deixá-la doce, sabor de mel, aleluia. Deixa a Ana Clara ouvir isso, né? Sabor de mel aí, olha lá, já parou, fica aí. De mãos cheias eu parti, olha só, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Irmãos, por que vão me chamar de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Ela havia sofrido a consequência de uma escolha do seu marido. Às vezes a gente fala: Deus, por que isso, por que aquilo? E se a gente parar para analisar, foi consequência de um erro humano, de uma escolha errada, de uma decisão errada. Irmãos, quem é que em sã consciência sai da casa do pão, da terra de Israel, do Deus Todo-Poderoso, e vai para Moabe, para um lugar sem perspectiva? Ele pegou, ele saiu, ele vendeu as terras, ele saiu, irmãos, com o bolso cheio, com a conta no azul. Mas não, primeira verdade, quero que você guarde: não existe pão fora da casa do pão. Não existe pão fora da casa do pão, fora de Belém. Eu quero dizer que não existe vida fora da terra de Israel. Não existe vida longe da igreja, queridos, longe da presença de Deus, longe da palavra de Deus, longe do PGM, longe da comunhão, longe do discipulado, longe da oração, da vigília, da unção, irmãos, que é derramada neste lugar quando nós nos reunimos. É algo que não existe. A pessoa, eu respeito quem está em casa, quem ainda não pode vir, mas, queridos, não existe unção como a que Deus derrama no local. Não adianta, a pessoa: não, eu busco Deus do meu jeito. Não adianta, não é a mesma coisa. Vai esfriar, vai voltar sem nada, irreconhecível. Não era fulano? Meu Deus, está acabado, está acabada. Porque o pecado destrói, irmãos, ele arrebenta. Não existe. Primeira verdade, é necessário voltar para reconstruir, porque se você saiu de Belém,
volte agora, largue tudo e corra desesperadamente de volta para a casa do pão, porque o pão da vida é o que nos sustenta, é o que nos fortalece, é o que nos levanta, é o que nos capacita a vencer, a transpor os obstáculos da vida, a continuar avante, em frente sempre. Não adianta, queridos. A pandemia tirou muita gente da casa do pão, mas eles irão voltar, porque não tem pão. Não adianta, só tem ilusão. Longe da casa do pão só tem ilusão. Pão é só em Belém, só na terra do Todo-Poderoso, do Deus de milagres, aquele que abre caminhos no deserto, aquele que é luz na escuridão. Esse é quem tu és. Queridos, olha só, segunda verdade, o texto diz o seguinte, eu li até que verso, Otto? Vamos lá, esse capítulo, esse texto, ele é muito legal. E aí, queridos, não existe. Se não existe, então, aí de mãos vazias, Todo-Poderoso me trouxe versos, só tem mais um verso. Assim que Noemi voltou para reconstruir sua nora com sua nora Ruth, a Moabita, elas chegaram a Belém. Quando, irmãos? No melhor momento que alguém pode chegar em algum lugar. Sabe, um pedreiro, irmãos, qual é o melhor momento de arrumar um emprego? A hora que está começando a construir a casa, não é verdade? Né, Rodrigo? Você tem mecânica ali, chega um mecânico de emprego, a oficina está vazia. Não, está cheia. Opa! Melhor momento é no começo da colheita, irmãos. E agora eu vou resumir o capítulo 2, 3 e 4 para a gente fazer a aplicação, orar e ir embora. Ela chega, na verdade eu vou ler o capítulo 2, alguns versos, eu vou acelerar, eu não vou parar não, tá? Diz assim, o capítulo 2, verso de número 1. Noemi tinha um parente por parte de marido, era um homem rico e influente. Noemi tinha um parente por parte do marido, um homem rico e influente, pertencente à clã de Elimeleque, se chamava Boaz. Verso de número 2, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ela disse, vá minha filha, respondeu Noemi. Então ela se arruma e ela vai, porque era época de colheita. A lei em Israel, o pessoal saía colhendo ali a cevada, ou o milho, ou o trigo, e havia a lei lá estabelecida por Moisés, que era o seguinte, a espiga que cair no chão, não pegue, deixe para o estrangeiro, deixe para o necessitado, deixe para o pobre. A que estiver muito alta, não estique as mãos, não suba em lugar nenhum, colha onde a sua mão alcançar, caiu, deixa, está no alto, deixa, para auxiliar as pessoas. Por isso que ela falou, eu vou colher a sobra. E aí, queridos, providencialmente, olha como que Deus faz, ela não conhecia Belém, ela não sabia de Boaz, ela não sabia, nós estamos sabendo porque o texto nos falou, ela falou, olha, eu vou colher espigas, e ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, para nós, divinamente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. E aí, queridos, olha só, e ela começou a colher, naquele exato momento, olha o que Deus faz, chegou Boaz de Belém, ele estava na cidade, ele foi para o campo, e saudou os ceifeiros. Olha só, quando o patrão é crente é diferente, né, irmãos? O patrão não chegou e falou, vamos trabalhar, cambada de vagabundo, não. Olha como o patrão chega, Senhor esteja com vocês, amém? Pessoa já abençoando toda a turma, e aí o pessoal respondeu, amém, o Senhor te abençoe, e foi abençoado de volta, né? Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita, que voltou de Moabe com Noemi, ela me pediu para que eu deixasse recolher e juntar as espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo, está em pé até agora e só sentou um pouco. A mulher é trabalhadora, viu? É pau para toda a obra.
E aí então, olha só, queridos, então disse Boaz: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui com as minhas servas. Nem se afaste daqui, preste atenção, onde os homens estão ceifando, vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes que não toquem em você. Quando tiver sede, bebe água. Quando tiver com fome, pode comer comida. Tá bom? E aí, queridos, ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra, e exclamou: por que achei favor aos teus olhos, ao ponto de se importar comigo, que sou mulher e estrangeira? E aí, queridos, eu vou precisar agora resumir o restante. Não existe pão fora da casa do pão. Escolha voltar para o lugar certo. Foi colher espiga onde, irmão? No lugar certo. Onde tinha, na terra de Boaz. Não adianta voltar para o lugar errado, né? Voltar a tomar a decisão: não, eu vou mudar de vida hoje. Para onde você vai? Não, eu vou voltar para o lugar certo. Pastor, onde é o lugar certo? Você sabe, queridos. Lugar certo é aquilo que tem a bênção de Deus, que tem a aliança com Deus, que tem a palavra de Deus, que tem a presença de Deus, que tem a direção de Deus, que tem a orientação de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem paz, que tem vida. E aí, queridos, Boaz, então, ela volta para o lugar certo, e ela volta para perto do resgatador. O que é isso, queridos? Boaz vai se tornar o seu resgatador. Tá? Boaz é a figura de Cristo. Havia uma lei lá em Levítico dizendo o seguinte: quando alguém vendesse uma terra, após 7 anos, ele tinha o direito de resgatar essa terra. Como? Pagando. Para evitar os grandes latifúndios, né? Para evitar assim a desigualdade social, ele poderia resgatar, pagando novamente. Se ele não tivesse como pagar com dinheiro, ele trabalhava. 7 anos depois, eu trabalho para a pessoa que comprou minha terra, e ele é obrigado a me devolver, ou no ano do jubileu. E aí, queridos, essa era a primeira questão. A outra era o seguinte: quando a pessoa era casada e não tinha filhos, morria o marido, alguém da família poderia casar para dar origem à descendência. E aí Boaz se torna um resgatador de Ruth. A história continua. Ela colhe espigas, chega em casa com a bolsa cheia, porque na terra do resgatador, irmãos, tem alimento em abundância, tem proteção e tem novas oportunidades. Eu vou repetir, irmãos: na terra de Belém, na terra do resgatador, na terra do Deus vivo e todo-poderoso, tem abundância de pão, tem proteção e tem novas oportunidades. Aleluias, aleluias. Vamos comigo, Otto, 4, verso número 8, Ruth, de 8 a 10. O tempo passou, e Boaz fica sabendo que ele é um parente próximo de Noemi, e aí ele precisa resgatá-la, resgatar a terra, devolver, pagar o preço, para que volte a ser de Noemi. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, por quê? Porque havia um outro parente mais próximo. Boaz foi conversar com ele, e aí esse resgatador falou: não tem interesse nessa terra. E aí ele fala: adquire você mesmo. Tirou a sandália, verso número 9, porque era um costume da época. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Eu estou comprando. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom,
para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família e dos registros da cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. E ali ele paga o preço. Ele paga o preço, irmãos, para que aquela descendência de Noemi não desaparecesse. O mesmo preço foi pago na cruz do Calvário, para que a nossa descendência não desaparecesse, para que a nossa história continuasse, para que a gente tivesse um futuro e uma esperança, amém? O nosso resgatador é Jesus, ele pagou um alto preço. Olha só, queridos, quando eu disse para você, na casa do pão tem alimento em abundância, olha o que diz 3, verso de número 15, agora ela está lá colhendo, por isso diz, traga-me o manto que você está usando e segure. Ela segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada, e pôs sobre os ombros dela, e ela depois voltou para a cidade. Queridos, deu a ela muito alimento. Resgatador é aquele que paga um alto preço, que nos dá alimento em abundância, nos dá proteção. 2:9, nós já lemos esse verso. Eu vou ordenar aos homens que ninguém te toque, darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Ele nos protege, amém? É Ele quem nos guarda. Deus nessa noite está dando ordem para os demônios, para o inferno. Ei, não vai tocar no meu filho, na minha filha. Não vai tocar, não vai maltratá-los, não vai oprimi-los. Em nome de Jesus eu quero declarar que tudo aquilo que está oprimindo você, que vem do mal, vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu estou falando de pânico, eu estou falando de depressão, eu estou falando de angústia da alma, eu estou falando de prisões espirituais. Se tiver alguém preso por alguma cadeia maligna, vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Você vai sair daqui livre, liberta, restaurado. O resgatador oferece proteção e oferece novas oportunidades. Ruth era viúva. Noemi era amarga, viúva, e perdeu 2 filhos. Eu fico pensando, o que é para uma mãe perder um filho? Amarga de alma. Com razão, irmãos. O Senhor me trouxe desgraça. Deus falou. Voltou para casa, voltou para o lugar certo, voltou para Belém, voltou para a terra do pão, para o lugar que tem proteção, para o lugar que tem alimento em abundância, para o lugar, então vai ter uma nova história. Eu vou escrever de novo, eu vou dar novas oportunidades. Me ajuda 4, versos de número 13 a 17. Deus muda a história de Ruth e de Noemi e de Ruth. Agora Ruth não é mais viúva, tem um esposo, um homem rico e bem sucedido, que a resgatou, que pagou um preço, que mudou a sua história, porque ela honrava sua sogra. Ela escolheu seguir, voltar para trás, para a terra de Belém. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo pedaço. Não, eu disse 13, tá? Falei rápido. Olha só, 13, 4:13. Aleluia, vou tomar água, hein, gente, ó. Funciona, hein, pastor Roger? Boaz casou-se com Ruth. Novas oportunidades, e ela se tornou sua mulher, não mais uma viúva. Aleluia. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. Aleluia. Olha o verso de número 14. As mulheres disseram a Noemi, quem ficou grávida, irmãos? Ruth.
E as mulheres disseram a quem? A amarga. Disseram para ela assim: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Verso 15: o menino dará a você o que, irmãos? E eu quero parafrasear: Jesus dará a você uma nova vida. O menino a sustentará na sua velhice. Joga essa amargura de lado, bota ela para correr, porque você vai ter uma nova perspectiva, pois ele é filho da sua nora, que a ama, e que é melhor do que 7 filhos para você. Uma nora dessa, você não encontra em qualquer lugar. Ela te deu um filho, e ele é herdeiro de Boaz, e ele vai cuidar de você, vai te honrar, não vai deixar a sua descendência, Elimeleque, Malom, Quilion, serem esquecidos. Olha só, o melhor ainda está por vir. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Deus estava restituindo o filho que ela perdeu, os filhos que ela perdeu. Ela pôde segurar o menino no colo. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome, disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. E este foi pai de Jessé. E Jessé foi pai nada menos, nada mais do que do rei Davi, que mais tarde, gerações mais tarde, viria nascer um menino em uma manjedoura chamado Jesus, o resgatador das nossas almas. Aleluia. Ei, às vezes é necessário voltar para reconstruir. Voltar para onde? Voltar para a casa do pão, voltar para o lugar certo, voltar para o resgatador, ficar perto dele, porque ele tem alimento em abundância, ele tem proteção e ele tem novas oportunidades. Ouvimos um testemunho hoje. Felipe estava triste, a família em Dourados, casa nova, todo um sonho aqui, né, Felipe? Ele lá em Brasília. Quando ele perdeu o voo, né? Ele falou: pastor, nós conversávamos aqui, e queridos, e Deus é fiel, é o Deus de novas oportunidades para você, para a sua vida. Você só tem que voltar, amém? Volta correndo. Quero chamar o pessoal do louvor. Volta correndo. Volta para a casa do pão. Longe da casa do pão só existe ilusão. Não existe vida longe da casa do pão. Nesta noite eu tenho o desejo de que, eu não sei onde você está, se está em Moabe, em outra terra. A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Volta a praticar as primeiras obras, volte ao primeiro amor. Volte para um compromisso, uma aliança, uma caminhada com Ele. Dá trabalho, irmãos. Tem que colher muita espiga, mas o resgatador está olhando. Quem é ele? Quem é ela? Eu vou mudar a história dele. Eu vou mudar a história dela. Voltou para o lugar certo. Ninguém a toque. Mal saia. Saia. Ele é meu, ela é minha. Amém? Você pode ficar em pé.